Pessoal, vamos lá então, seguindo aí um pouquinho agora na Química 1, a gente terminou aquela parte de Química 3, vamos seguir um pouquinho para adiantar aí a classificação das reações químicas, e a gente vai continuar aí na apostila de vocês aí, nessa parte aí que no caso aí vocês estão na aula, tá aí projetando, aula 15, né? Aula 15, reações químicas inorgânicas, a gente vai ver um pouquinho aqui de classificação das reações químicas, tá? Principalmente destacando nessa aula 15 aqui, as reações pertinentes aí a reações de deslocamento. A gente vai ver reação de síntese também, reação de dupla troca, tá? Todas essas reações que vocês já estão acostumados aí. Vamos colocar o quadrinho também, para a gente fazer algumas ponderações. Então, aqui, lembrando que nós estamos na Química 1, tá? Nós estamos na frente 1 da Química. Eu vou só mudar aqui o quadrinho. Depois a gente volta aqui para a gente fazer um apanhado geral aí da matéria, da apostila também, para ver se está faltando alguma coisa e tal. Vamos fazer algumas anotações sobre essa parte, tá? Algumas ponderações, algumas breves ponderações sobre essa parte da matéria, que é bastante fácil. Aqui é tranquilo, né? Ao contrário da questão de radioatividade, que era uma matéria inédita, essa matéria aqui é uma matéria que a gente vê desde o do 9º ano. Vamos fazer algumas ponderações iniciais aqui. Vamos colocar, então, classificação, né, da aula. Classificação das reações químicas. Está bem externado na apostila, mas não custa a gente fazer um pequeno resuminho. Qual que é o número da aula? 15. Aula 15, Química 1. Aí terminamos Química 3, aí nós estamos na aula 15 agora, tá? Então, classificação das reações químicas. Vamos colocar aqui, ó, aula 15, já para ficar bem. Aula 15, frente 1, né, da Química 1. Vou chamar de frente 1. Bem explicadinho. Enfim, para que você tenha, então, uma reação química, você tem que lembrar-se lá de algumas leis ponderais, né? Por exemplo, quando você tem um ambiente fechado, Lavoisier já dizia que no ambiente fechado, a mesma massa que está reagindo, ela tem que sair, tem que ser produzida, tá? Agora, se for um ambiente aberto, se o produto tiver algum elemento gasoso, como, por exemplo, desprendimento de CO2 ou algo do gênero, aí, obviamente, você vai ter, né, uma diferença de massa no ambiente aberto. Aí você não mantém a lei da proporção das massas. Então, a mesma massa que reage, ela vai sair. Se a mesma massa que reage, ela sai, então a gente vai ter a mesma proporção de átomos que entram e que saem, tá? Proporção em quantidade, aí envolve também a lei de Proust, né, a lei ponderal de Proust, como também as proporções volumétricas, tá? Que envolvem lá já as leis de Dalton, que mantém essas proporções volumétricas de entrada e de saída. Mas vamos colocar alguns detalhes aqui, ó, para que ocorra, né, ou para que aconteça, ou para que ocorra uma reação química, algumas coisas que vocês já sabem bem, assim, de corzinho já, né? Então, você tem que ter aqui, ó, as ligações, tá, entre átomos e moléculas, algumas coisinhas assim, devem ser rompidas, né? Algumas coisinhas de Enem mesmo. Mas tem ligação eletrovalente, tem ligação iônica. Essas ligações devem ser rompidas. Aí vai depender do tipo de ligação para ser mais fácil ou mais difícil essa ruptura, tá? E devem ser
restabelecidas tá? Devem ser restabelecidas de outra maneira. A gente vai ver aqui através de outros arranjos químicos, tá? Através de outras maneiras, de outros arranjos químicos que não o inicial. Só que a proporção, o número de átomos, vai ser sempre mantido, tá? Então, a gente pode dizer assim, o que evidencia, vou colocar assim, o que evidencia uma reação é a transformação, vou chamar assim, tá? Que ocorre nas substâncias que passam de reagentes a produtos. Então, quais são essas transformações aí? Quais são essas modificações? Tá? Então, baseado nessas modificações, quando ela passa de reagente para produto e quando ela sofre uma alteração na composição da matéria, então nós temos aqui uma composição química da matéria. Então, ao passar por essas reações, o que acontece? Então, a partir daí, você pode classificar essas reações. E para isso, vamos chamar assim, ó, há vários critérios para classificar as reações químicas, tá? Então, vamos trabalhar aqui com 4 critérios. Então, vamos aqui, citaremos 4 critérios básicos. Básicos e bem conhecidos. Depois, em seguida, a gente vai estabelecer aqui, tá? A relação aí com a apostila de vocês, tá? 4 critérios básicos. Vamos usar aqui aquela utilização já convencional, que é das letras A, B, C e D, para representar os átomos, tá? Utilizando as letras A, B, C e a letra D. Então, aí dá para a gente fazer formulações distintas, ácido, base, sal, etc. Tal? Dá. Então, vamos fazer bem simplesinho e de uma forma bem bobinha mesmo. Coisinha lá de nono ano, coisa de criança. Para depois, na hora que a gente estiver falando sobre os exemplos, fique mais fácil para você armazenar. Então, o primeiro tipo de reação que a gente vai falar aqui, as 4 que a gente vai citar mais, vamos falar aqui, então, da reação que vocês conhecem bastante, que é conhecida como reação, que é uma reação também de Enem, né, de análise, ou também conhecida como decomposição. Então, aqui eu tenho essa reação de análise ou decomposição. Então, nesse caso, uma única substância gera 2 ou mais substâncias distintas, ou 2 ou mais produtos distintos, tá? Então, aqui, ó, uma única substância gera 2 ou mais produtos distintos. Ah, mas isso é fácil, né, Zé? Por exemplo, você tem um composto AB, formado pelo átomo A com B. Ah, tá. O que vai produzir esse composto aqui, Zé? Esse composto formado pelo átomo A e o átomo B. Bom, ele pode produzir, por exemplo, o elemento A mais o elemento B.
Tudo isso que acontece, Zé, então, se eu tenho lá sulfato de, sei lá, se eu tenho lá sulfato de bário, tá? Aí, se nessa reação de análise ou decomposição, você tem aqui a separação, o bário mais o sulfato, eu tenho o cátion mais o ânion, eu tenho uma reação que pode ser uma reação de decomposição? Sim, você tem uma reação que pode ser uma reação a partir de um sal e decompus esse sal, tá? Embora normalmente as reações de decomposição elas estão mais restritas à liberação de outros elementos, pode ser partículas sólidas também, a gente representa com aquele Sinho na frente do elemento, pode ser partícula gasosa, né? Geralmente aparece um CO2 lá, você vai apresentar então como um gás, como um Gzinho, tá? Então, de uma forma bem simples, daqui a pouco a gente vê os exemplos, tá? Na apostila, mas mesmo assim, vamos citar alguns exemplos para vocês, que para mim aqui, eu gosto mais de destacar a questão de Enem, que cai em Enem. Vamos citar aqui algumas coisinhas assim, focando no Enem, tá? E vocês farão o Enem. Então, olha só, sabe-se lá quando, mas um dia vai fazer. Vamos pegar um dispositivo que é utilizado no veículo para evitar o impacto direto, né, durante um acidente. São os airbags, que há anos já todos os veículos já têm que sair com esse dispositivo de segurança, pelo menos os frontais, tá? Os airbags, né? Assim mesmo? É. Os airbags são dispositivos de segurança, são dispositivos de segurança, vamos colocar assim, né? Em carros. E hoje, pela legislação, etc. Tal, lá. Então, olha só, o que interessa isso aqui para a química? O impacto interessa a física, Zé, tá? Impacto, ação e reação, né? Bum, bum, leva um soco. Então, o impacto refere-se à terceira lei de Newton, mas não é isso que eu quero. Eu quero química aqui. Quando acionamos, tá, esse dispositivo, tem alguma coisa a ver, Zé, com reação de decomposição? Olha só, a rápida decomposição do composto. Por isso que é interessante você saber esses detalhes aí para Enem, tá? A rápida decomposição do composto de sódio. Que composto que nós temos de sódio aqui? Aqui, basicamente, você tem nitreto de sódio. Então, eu tenho que saber. Pior que tem, viu? Tem algumas coisinhas que eu recomendo, pelo menos. Não quer dizer, será que vai cair? Então, aqui eu tenho nitreto de sódio. Nossa, Zé, você tem um nitreto de sódio, né? Que legal o nitreto, né? É legal, mas vamos pôr o 3 pequenininho aqui para ficar mais bonitinho, né? Peraí, agora tem que voltar. Aqui você tem o nitreto de sódio, que é um sólido. Vamos colocar aqui, ó, como que aparece. Ô Zé, peraí, esse A de A rápida decomposição é A de haver? Porque, tipo assim, você vai continuar a frase? Não, A rápida mesmo, não é existe rápida, não. Então, você vai continuar a frase, então, depois. Isso, tá. Exatamente. Então, aqui você vai ter, ó, a rápida decomposição desse composto origina o gás nitrogênio. Origina o gás nitrogênio. A gente vai chamar aqui, ó, o gás N2, tá? Então, veja só, esse gás N2 aqui, é ele que faz, então, ó, insuflar, né, ou inflar, tá? Que faz inflar os airbags. Então, isso aí é coisinha assim que eles costumam cobrar, não só em Enem, vestibular em geral. Mas então mostra para a gente, para eu aplicar, porque o interessante na ciência da natureza no Enem, você aplicar aquilo de uma forma prática, né? Isso que é interessante. Você estabelecer a interdisciplinaridade entre ciências biológicas, químicas e físicas e aplicar isso na forma prática. Então, isso que eles pedem muito no Enem. E tendo em vista que a sala aí tem uma, como vocês já falaram, tem uma motivação grande para fazer medicina, então aí fica
alguns detalhes aí, fica bem clássico para vocês, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o nitreto, vou colocar ele aqui, o nitreto de novo. Qual que é a reação? Para a gente ver a reação que ocorre no airbag. Isso aqui você pode procurar, que você vai achar nitreto sólido, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ele vai produzir o quê? Ele vai produzir o N2. Ele vai produzir aqui, ó, o N2, vamos fazer bonitinho, gasoso, e vai liberar, tá, o Na sólido. Então, vai liberar aqui, ó, o Na, e esse Na aqui, ó, é o Na sólido. Aí, ó. Nossa, Zé, mas... Ah, tá faltando balancear aí, né, Zé? É, tá faltando balancear. Então, você tá saindo 3 com 2, joga 2 e 3, né? Então, joga 2 de cá. Aí você pode jogar aqui, ó, 3 de cá. Aí eu vou ficar com 6 aqui, 2 Na de cá. A gente nunca pode esquecer, já aprendeu isso. Balanceamento. Você vai ter aqui 2 NAs do outro lado. Ah, então, Zé, olha só, na prática, reação de análise e decomposição é algo bastante simples, né? É bastante simples. Só que vamos aplicar isso, tá? Para alguma coisa que seja útil. E aqui você tem uma reação de análise e decomposição, que eu tinha um único composto. Esse composto aqui, ó, ele foi liberado na forma gasosa. Vou até colocar aqui para ficar bonitinho. Foi liberado na forma gasosa e na forma sólida. E esse gás aqui ele é fundamental para encher o airbag no momento do impacto, tá? Então, esse é o primeiro tipo de reação. Nossa, Zé, você já conhecia. Tá, você conhecia. Agora, eu quero que você conheça o exemplo, tá certo? Então, qual que é outro tipo? Outro tipo que você conhece bastante também. Reação de simples troca ou deslocamento. Vou colocar assim, ó, reação de simples... É outro exemplo? Ou é... Tem outra reação, né? É outro critério. Isso. Primeira reação, reação de análise ou decomposição. Agora, a segunda reação, reação de simples troca ou deslocamento. É que você falou, lá em cima você escreveu utilizando as letras A, B, C e D, mas você desistiu e colocou do 1 até o 4. Não, A, B, C e D, que precisa fazer o composto, ó. Ah, tá. Composto A, B, formando A mais B, tá? Para a gente citaremos 4 critérios básicos, utilizando as letras A, B, C e D. Até o D, como fosse do 1 até o 4. Para os átomos. Eu que me coloquei, você tem razão. Da ambiguidade, realmente. A, B, C e D para os átomos, não para o... Né? Tá certo. Olha só, então aqui você vai ter uma reação de simples troca, ou também conhecida como reação de deslocamento. Mas isso aí é fácil. Isso aqui você já sabe de cor. Quando isso acontece, é só você visualizar o composto, tá? Então, olha só, ocorre quando uma substância simples, vamos colocar assim, ó, ocorre quando uma substância simples, tá? Reage com uma composta, com uma substância composta. Reage com uma composta, originando novas substâncias. Quem são essas novas substâncias? Então, a gente vai ter aqui uma simples e outra composta. Vamos dar um exemplo, Zé? Vamos. E vamos dar um exemplo prático também, de Enem? Vamos também. E outra composta. Então, vamos usar as letras lá. Ó, A, do átomo A, somado, que é uma substância simples A, uma substância composta por 2 átomos, B e C. Aí eu vou ter aqui, ó, vai formar aqui, ó, um outro composto,
que é o AC, e vai liberar o átomo B. E olha que legal, em cima nós tínhamos um composto que foi quebrado, então houve aqui a decomposição, também conhecida como análise, né? Tinha o átomo A e o átomo B da substância, e ao quebrar ao longo da reação, liberou então o átomo A, ou o elemento A, e liberou o elemento químico B, tá? Aqui eu tenho um elemento A, solitário, uma substância simples, somando com uma outra substância composta, que é uma substância DC. Bom, vocês já cansaram de ver isso, né? Por que a gente chama de reação de simples troca, corrigindo aqui, ó, ou deslocamento? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ao longo do processo, esse elemento A, ele vai unir-se ao elemento C e vai deslocar o átomo que vai formar o elemento B. Então, você teve aqui, ó, uma união com outro elemento e um deslocamento do átomo B. Então, toda vez que isso acontece, nós temos essa condição aí de simples troca ou deslocamento. Mas vamos dar um exemplo, então, como nós fizemos em cima, com relação aos airbags. Dá para a gente dar um exemplo aí, Zé, que é um exemplo mais, assim, notado, etc, tal, um exemplo comum de cair em vestibular? A gente pode dar um exemplozinho, sim. Vamos dar aqui um exemplo. Talvez aqui, como o resto você já sabe, o exemplo aqui seja o mais destacado na aula, tá? E o resto você já aprendeu. Vamos colocar aqui um exemplozinho. Deixa eu colocar de vermelho também, para ficar bem separadinho. Então, você tem aqui uma lâmina, por exemplo, de zinco. Nós falamos para vocês recentemente sobre tipos de ligação. Quando eu me deparo com uma lâmina de zinco, eu posso ter aqui uma ligação metálica, né, Zé? Isso. Aquela ligação que é formada aquele mar de elétrons, etc, tal, tá? Quando os cátions têm aquela característica de disponibilizar elétrons, aí quando eu tenho uma ligação metálica, eu tenho um dispositivo metálico, tá? Bastante utilizado para transportar corrente elétrica, né? Que esse mar de cátions está ali disponível. Então, vamos dar um exemplo aqui com a lâmina de zinco. Ah, Zé, faz eu lembrar aqui de uma lâmina de zinco que tem na minha casa. A calha. A calha que tem na sua casa, basicamente, ela é feita, tá? Por uma lâmina de zinco, que conduz a água no momento da chuva, etc, tal, de vez em quando entope, dá aquele maior BO, né? Então, vamos colocar assim, ó, quando uma lâmina, vou chamar aqui de lâmina de zinco. Zinco é ZN, tá? Daqui a pouco vamos colocar zinco aqui mesmo. É introduzida. Vou colocar aqui numa reação, tá? Em uma solução aquosa de ácido clorídrico, ácido muriático. Lembra que eu falei para vocês? Guardem sempre o nome, tá? Cuidado com esse nome, inclusive, para a prova da Unifenas agora, tá? Aquosa de ácido muriático é ácido clorídrico, tá? Ácido muriático. Então, você já lembra que é ácido muriático, se você não esquecer, você coloca aí HCl dentro aí, e às vezes você vai se deparar com outros nomes que você não tem tanto, vocês conhecem muito, conhece o ácido muriático, é a mesma coisa, tá? Então, quando uma lâmina de zinco é introduzida em uma solução aquosa com ácido muriático, vai ocorrer basicamente aqui a formação de cloreto. E outra coisa que vai cair na prova da Unifenas, que eu não posso, caderno 5, a gente já vai estudar a parte de eletroquímica, a gente vai estudar aquela parte de pilhas, tá? Eu não lembro agora se era, acho que na frente 3, né, eletroquímica, frente 3, que é raciocínio lógico. Isso é importantíssimo para vocês, eletrólise e pilhas.
Então, se você já for fazer a prova da Unifenas, e como está tudo muito louco, vai ser bom, está marcado para novembro, né? Vai que acaba sendo em novembro. Você que está se preparando, vai lá no canal, escreve lá Eletroquímica, tem várias aulas que eu já dei no cursinho, tá? No semestre passado, sobre esse tema, pilhas e eletrólise. Então, para quem está se preparando aí, ó, pode chorar o bagaço. Então, vai ocorrer a formação aqui do que a gente chama de cloreto de zinco, que é um sal, tá? E o gás hidrogênio e do gás hidrogênio que será liberado. Então, você tem essas duas condições aí. Então, Zé, deixa a gente ver, então, como é que essa equaçãozinha aí. Então, o que eu falei para vocês? Então, na prova de química, você tem que tomar cuidado, porque, às vezes, normalmente, você vai aparecer na prova da Unifenas, normalmente, aparecem as reações na questão. Quanto a isso, vocês não têm tanto problema, não. Alguns casos raros, como a questão que eu mostrei para vocês, que o Alcides havia feito antigamente, etc. tal, que ele não deu. Aí você complica, às vezes, para o aluno, tá? Mas aqui é fácil porque ele está falando da reação entre a lâmina de zinco, então tem aqui, obviamente, o zinco metálico, estabelecido através de ligação metálica, com ácido muriático, né, Zé? Isso. Então, ele está estabelecido aqui com ácido clorídrico. Então, vamos colocar aqui, ó, o ácido clorídrico. Bom, se eu tenho um ácido aqui, esse ácido é de Arrhenius, né, Zé? Isso é importante, né? É importante lembrar das teorias modernas que a gente falou para vocês, de ácidos e bases. Aquilo não é importante só para Unifenas. Além de Arrhenius, tá? Você tem que saber a teoria de Bronsted, Lowry e a teoria de Lewis. Fundamental. Que Arrhenius, ele propôs apenas a diluição do ácido apenas em meio aquoso. Só que Bronsted, Lowry, em 1923, e também Lewis, propuseram que esses compostos também podem ser, tá, solúveis em outros tipos de solvente, né? Aí, por exemplo, para Lewis, você pega um composto que para Arrhenius é um sal na água, que quando você pega lá LCl3, é o tricloreto de alumínio, para Lewis, é um dos compostos mais comuns em cair em provas da FUVEST, por exemplo, tricloreto de alumínio é um ácido de Lewis. Então, toma cuidado com esses detalhes aí, tá? Para você não ser surpreendido no vestibular. Vamos lá. Aí você tem aqui, ó. Ah, Zé, então você falou que o zinco está reagindo com ácido muriático em meio aquoso, não é? Então, quando o zinco reage com ácido muriático no meio aquoso, o que acontece? Vai formar um sal, você vai ter o deslocamento aqui natural, você vai ter a formação de um sal, é o cloreto de zinco, né? Que eu sei que é o zinco 2 mesmo, o zinco é mais 2, tá? E esse cloreto de zinco, ele é um sal em meio aquoso. Aliás, nós já tivemos aula sobre sal, já falamos sobre os sais, mas são matérias que vocês já ouviram desde criança, tá? Mas, o que eu estou dizendo ali, ó, vai liberar o gás, o que, Zé? Vai liberar aqui, ó, o gás hidrogênio. Bom, se está liberando o gás hidrogênio, eu venho aqui e coloco aqui, ó, o gás hidrogênio. Aliás, o hidrogênio, ele tem aquele caráter nosso anfótero, né? O hidrogênio, tanto pode ganhar quanto ele pode perder elétrons. Então, ele tem essa capacidade de se tornar um próton, quando perde, se tornar um ânion hidreto, né? Então, quando ele aparece no início da reação, é um ácido. Quando ele aparece depois da reação, aí já é o quê? Quando aparece depois da reação, é um hidreto, né? Então, ele pode ligar-se tanto com um ânion quanto com um cátion, né? Então, ele é bem emblemático, o nosso amiguinho aí, o gás hidrogênio. Então, aqui vamos pôr aqui, ó, o gás, mas não com G, vamos pôr aqui gás hidrogênio, beleza. Bom, o que está acontecendo, então, ao longo dessa reação? Zé, precisa balancear? Tem 2 cloros aqui, zinco está certo, e aqui eu tenho 1, então joga 2 de cá, né? Que a gente faz por tentativa, o resto bateu, né? 2 hidrogênios, beleza. Então, Zé, vamos lá, então. O que acontece, então, aqui, ó?
Olha só o que está acontecendo. O zinco, ele deslocou o hidrogênio, tá? E ao deslocar o hidrogênio, ele ligou-se ao cloro, formando-se então um sal. Então, ó, ao longo da reação, o zinco deslocou o hidrogênio, ligou-se ao cloro, e nesse caso aqui, ó, formando um sal, e liberou um gás. Que esse gás aqui é o próprio hidrogênio, né? Liberou o gás de hidrogênio. Então, você teve aqui uma reação de deslocamento, uma reação que ocorre, tá, comumente, fácil de ser obtido, desde que você pegue aí o HCl, produto, por exemplo, seu vômito, coloque na calha, você vai ver que o gás de hidrogênio ele vai subir, tá? Então, esse seria o segundo tipo aí que nós teríamos aí de reação. Aí nós poderíamos, então, estabelecer aqui um outro tipo? Sim, podemos estabelecer um outro tipo de reação. Vocês conhecem bastante esse tipo também, tá? Como é que nós chamamos esse tipo? Isso aqui é a reação inversa à primeira que nós vimos. A primeira, nós vimos a reação de análise ou decomposição. O que é o inverso dessa reação? Aqui você vai ter, ó, reação de síntese, tá? Ou adição. Nossa, Zé, então essa é fácil, né? É muito fácil. Bem bobinha, coisa de criança, tá? Então você tem aqui duas ou mais substâncias originando uma única substância ou um único produto, tá? Então, duas ou mais substâncias que reagem formando um único produto. Você vai ter aqui, ó, um único produto produzido por essa substância, tá? Ô, Guilherme, até hoje, pelo amor de Deus, tem que aprender a entrar com o e-mail criado aí já, né, pela escola, meu cara. Eu já achei que você tá falando de mim, Zé. Nossa. Não, Tanto você reclama comigo disso. Não, esse é o Ferreira, que acabou de entrar agora. Tá um pouquinho atrasado, mas tá bom, Guilherme. Tá na hora já de vocês entrarem com... Olha, Xavier, você tá vivo aí hoje, agora... Tô, é lógico. Lá que coisa, tipo, tu nem me chamou hoje, fiquei até com saudade. Pois é, Xavier. Desprezei hoje, fiquei quieto, hein? Pois é, não, tô me sentindo aqui até meio carente, pô. É porque nada de um bom dia, é. nada de um... nenhum cumprimento, pô. Que isso. Já foi melhor, hein, Zé? Eu vou transferir esse cumprimento para Carol Leal, depois ela te repassa. Acho que você vai achar mais... Você tá me dando oi, Zé? Não, você cumprimenta por mim, o Xavier, depois. Não vai falar com o Xavier, não, ele tá muito chato. Eu também não quero te ouvir, não, tá, Carol Leal? Não, Xavier. Calma, Xavier, calma. Respira fundo, que hoje é feriado, nós estamos em pleno feriado de 7 de setembro em aula. Então, o pior já aconteceu. Então, não é nada que vai atrapalhar. Nossa, sensato, professor, sensato. Nossa, Zé, gritou. Não há nada que Todo vai... mundo dormindo até esse horário aqui, eu aqui tendo que ver a aula. Não vai ter nada que vai atrapalhar. Não fala nada, que tudo que você falar contra ela, você vai ficar depois sentido. Não, Zé, eu já, tipo assim, eu aqui, tipo, já superado, já, tipo assim, em outra fase da minha vida. Superado e cirurgiado, como diria o outro. Não, tipo assim, teve todo um processo de superação, entendeu? De toda essa situação. E aí você fica tentando, tipo assim, ressuscitar os meus demônios, cara. Fica relembrando, né, Xavier? Fica relembrando, né? Pra que isso, cara? O negócio é você pegar
a Maria Elisa mesmo, como você pegou já algumas vezes, então segue a vida assim que é melhor pra você, viu, mano? Olha o talarico, velho. Olha o talarico. Uai, tá louco? O que é isso? O Xavier fala de todo mundo, não acha que é Ana Lívia, Maria Elisa, entendeu? Ana Luísa, Ana Lívia. Isso, Ana Luísa também, esqueci desses detalhes. Aliás, tem uma lista aí, né? Mas Tem mais das salas, sei que não Que tá. raio de lista. tem mais. Tem as Cara, aulas Xavier, não também. tô contando nada as disso pra aulas. mim. Que isso, Xavier? Nossa amizade, velho. Tem a Iana Quase que nem também. eu sabendo. A Ianca, Passou o rodo na sala, o que é isso? a Ianca é gente fina, viu? A A Ianca, Gabi Canestro. a melhor Só amiga da só Islã. Não, passou conheço, o conheço. rodo nas casadas. O resto, vapo, filho. Uai, Conheço gente, gente boa pra caramba, deixa quieto. Olha só, fazendo tanta coisa assim, nem eu tô sabendo. calma, Xavier. Que Respira. Nem você já perdeu até a conta, esses meninos que já pegou, né? Você já. Já, não. Ele nem É isso aí, lembra. Zé, me deixa frente. Não, isso porque mesmo. eu ando sendo muito requisitado ultimamente, claro. Mas é interessante o seguinte: você pegou um monte, né, Xavier? Só não pegou a Leal. A produção de magnésio, vamos lá então, olha só. Foi a melhor coisa. É o exemplo Facilitou o processo. Ah, Ele não pega casado, Zé. do pega casado, tá bom. Dessa reação. Gol sem goleiro, filho. Vou te falar, viu, Xavier? Só você mesmo, meu cara. Vamos lá. Quando o magnésio. Vamos colocar aqui. Quando o magnésio reage com o oxigênio do ar. Com o oxigênio do ar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na equação, que é bem simplesinha, que, aliás, as últimas informações que eu tive do Yuri é assim, eu tava zoando, com certeza, não? Ô Zé, pera aí que eu tava dormindo, mano. Vai, fala. Então acorda, mas agora você acordou, falou teu nome, você acordou. Velho. Então Importante é fala, isso. vai, vamos ver. O que você tem pra falar hoje? Não, a última informação que eu tive do Yuri, pertinente ao Xavier, que o Xavier estava interessado, ou estava, né, bastante empolgado com Campos Gerais. Não sei se o Yuri estava zoando, etc. Tal, mas disse que ele estava querendo entrar para a família lá da Júlia, com 2 L's lá. Mas sabe? aí fica a pergunta, em quem o Xavier não tá interessado? Então, mas o Xavier ele atira para todo lado, né, velho? Ao vivo. Não dá aqui, nada ao não, vivo. ele estuda pra isso. Eu falei, mas a menina tem Pois namorado, é, moça. que Aí imagem é ele essa falou, que você formou de aí mim, não velho? importa, não. A Juliana Leal a vida inteira teve namorada e sempre gostou dela. Eu falei, é verdade. Verdade. Aí é sobrou outro até 500. pra mim agora. A Juliana, não. Juliana quietinha na Vou dela. falar isso aí, Você depois nosso tá- amigo lá queima comigo. O nosso amigo lá, Santidade, lá. Juliana, Não, quem é fissurado nas Leais é o Macedo. Eu não. Gritou, ué. O Xavier só de vez em quando. O Macedo já desistiu, já. Aí você acha que, tipo assim, o Zé, você, tipo assim, você quer que eu continue fissurado em alguma Leal, né? Não, você não tá, não. O negócio teu agora é lá em Campos Gerais. Ou é Ana Clara, ou eu tô sabendo, Xavier. Você pensa que eu tô aqui ilhado? Você acha que eu não sei o que acontece aí nos babados? Beleza. Campos Gerais, Zé tem beleza. olheiro pra todo lado. Xavier aí. Pro Zé eu sou um prostituto, velho. Não é não, é. Você é a Luiz de Azevedo, que é esse cara que fica nas tabernas, bebendo, nunca vai morrer com 28 anos lá, de sei lá, será 28, Caraca. ele Ô, morria. Zé, velho, o Zé tá me agorando, irmão. Você é a Luiz de Azevedo. Vou falar pro João Batista. Caraca, Zé, que bagaça é O essa? Xavier morrer filho? com 28 anos, eu acho de fuder, velho. Depois tu vai estar terminando o curso, Eu acho que é aquele cara mesmo. vai exercer 2 anos ali, Velho, tchau. tipo assim, porra, eu tô com 17, velho. Nossa, 11 Cara, anos tem é 11 anos ainda. o resto que eu tenho. Você vai ver ainda os filhos da tua amada ainda. Calma, você vai ver os filhos. Olha só, aqui eu tenho, então, o magnésio sólido. Filhos da amada dele com o outro. Exatamente, óbvio. Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Mas tipo assim, em alguma Ué, que profecia, caso, projeção não, tua, eu sim. consigo encontrar algum tipo de alegria, velho? Porque, tipo assim, pelo que eu tô vendo, eu tô fudido.
Não, você consegue sim. O problema é que você vai ter que superar isso aí, porque quanto mais você diz que você superou, na verdade, você não superou ainda totalmente. O negócio ainda está pegando, entendeu? Você pode. Você traz esse assunto, Você tipo tá, assim, você tá naquela Deve questão esse do curso de psiquiatria agora. negacionismo, meu velho. Você tá na questão do negacionismo. Não, o Xavier foi obrigado a superar, porque a Carol tá namorando, né? Aí não tem Não, como. mas então, mas peraí. O fato de você respeitar a pessoa que está namorando, né? Não quer dizer que você superou aquilo, dói mais ainda. Você vê com o outro, isso aí é óbvio, não quer dizer nada. Agora, uma questão de. Né, Ô Zé, tipo assim, se não dava certo antes, quando era solteiro, vai dar certo agora que tá casado? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Não tá casado, não é assim, não. Vocês são muito. São muito doidos. Ah, então, o Zé quer que eu quer que eu fico. Não. Mas agora já era, Xavier. Não, que possibilidade que Ô, tem. Xavier, Zero, você também fica quero, falando também como se não quisesse, né? Você Cara, não tá enganando ninguém, não? Cara, se for pra pegar, é no soco. Caiu o navio, o peixe fuzila, filho. Deixa a Carol em paz agora, pelo amor de Deus. Olha só. Carol tá triste. Aqui eu tenho. Quem sabe que agora já é o começo do termo, Xavier. Você entra na jogada de novo. Ô, Zé, agora na moral, velho. Tira o zoom um pouco do teu Word, por favor, velho. Não tô conseguindo ler, velho, o que tá pra cima. Passa muito rápido, velho. Tô judiando de você, né, Xavier? Tá, em todos os sentidos. Olha só, aqui eu tenho um magnésio. Esse vai ver na cama aqui, depois. Na presença de oxigênio, vai formar aqui, ó, o óxido de magnésio. Então, eu tinha aqui dois elementos, tá? Que ao fundir-se formou uma única substância composta. Então, dois elementos simples que formam uma única substância composta. Então, a reação inversa aqui é reação de decomposição. A reação, nesse sentido aqui, é reação de síntese, tá? Então, toma cuidado com esses tipos de exemplozinho aqui, principalmente se tratando de alguns óxidos, por exemplo, que agem como antiácido no estômago, né? Que é o que acontece com o de alumínio, de magnésio, pode ser utilizado. Então, ó, onde acontece isso aqui, Zé? Esse tipo de reação aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Enem para você, ó. Peraí, deixa eu colocar em caixa alta. Essa reação se faz presente, tá? Em flashes fotográficos. Zé, tem como tipo, diminuir um pouco o zoom, por favor? Só pra, tipo assim, poder ver um pouco que tá lá em cima? Tipo, mais pra cima? Sim, senhor, Xavier. Deixa eu diminuir, que eu esqueci mesmo. Vocês sempre problema com o negócio do zoom aqui, eu acabei que não... Valeu, Zé. Em flashes fotográficos, tá? Descartáveis, que era utilizado antigamente, tal, né? E outra coisa que é utilizada até hoje, principalmente nas marinas, foguetes sinalizadores. Ó, deixa eu só dar uma dica para vocês aqui. Falou em foguete sinalizador, ou falou em como é que chama aquilo que eles soltam? Fogos de artifício, no final do ano. Você sempre lembra de Bohr e sempre lembra no salto quântico, tá? Da eletrosfera. Nunca esqueçam disso, como exemplo lá de fóton de luz, tá? Como exemplo lá dele ganhar e depois ele perder. Quando ele perde, é porque ele volta à camada de valência original. Então, o calor que ele recebe faz com que o elétron salte para uma camada mais externa. Depois ele retorna para a camada original, aí libera a luz, que é aquela luz que você vê lá colorida, etc. Para a prova da Unifenas, bastante importante, que está relacionado com o modelo de Rutherford-Bohr e com o aperfeiçoamento de Bohr sobre o modelo de Rutherford, que não era bem, né, como Bohr, órbitas circulares, como sistema solar, etc., tal, como Rutherford havia proposto. Bohr, ele discorda, propõe aquele sistema que lembra o caracolzinho, né, de camadas, e depois Sommerfeld, ele vem e fala, não, olha, na verdade, você tem uma elipse, um movimento de uma elipse, que são as teorias hoje mais aceitas, tá? Em torno da eletrosfera para a formação dessas camadas. Então, aqui você tem, então, essa reação, e a reação
mais comum que nós temos, nós poderíamos chamar, deixa eu só colocar de vermelho aqui, a reação básica mesmo aí da química, que é muito importante para vocês, para qualquer prova, tá? Que é a reação que a gente chama de reação de dupla troca, né? Então, por que essa reação é importante? Porque essa reação aqui, ela pode estar relacionada com o quê? Ela pode estar relacionada com conceitos aqui, por exemplo, de reação de neutralização. Pode. Ela pode estar relacionada, toma cuidado na prova de vocês, que você pode ter uma neutralização utilizando um ácido inorgânico, né, ácido, base, sal e água, um ácido de arrênios inorgânico, mas pode também aparecer um ácido orgânico, hein? Tá? Um ácido carboxílico, C-O-OH. Você também pode ter uma reação de neutralização a partir de um composto de um ácido etanóico, tá? De um ácido propanóico. Então, você pode, ou um ácido metanóico, que seja, ou butanóico, você pode ter uma reação de dupla troca também. Não se esqueçam disso. Então, aqui, ó, vamos pôr o quarto tipo, para a gente dar uma olhadinha na apostila, que ele vai estar falando mais lá para a gente complementar o resuminho aqui. Você vai ter a reação de dupla troca, tá? Então, nesse caso aqui, você tem dois reagentes formando dois produtos, tá? Então, aqui você tem dois reagentes formando dois produtos, tá? Ou seja, não esqueçam disso. O que você vai ter aqui, ó? Se duas substâncias compostas reagirem, dando origem a novas substâncias compostas, você vai ter, então, uma reação, tá? De dupla troca. Então, ó, se duas substâncias compostas reagirem, originando novas substâncias compostas, tem-se esse tipo de reação, dupla troca. Tem-se essa reação. Vamos dar um exemplo clássico, né? Que você conhece bem. Então, você tem lá AB mais CD. Aí você vai trocar. Agora você troca os dois, na verdade, né? Aí você vai ter o composto AD mais BC. Então, a gente pode fazer aqui uma reação muito comum aqui, Zé? Podemos. Uma de Enem, então, Zé, como exemplo. Eu gosto daqueles exemplos de Enem, Zé. Então, vamos para o Enem. É o que mais nos interessa, tá? Vamos pegar aqui a reação entre o ácido sulfúrico e a base, o hidróxido de base, de bário, tá? Vamos pegar aqui a reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de bário. O que acontece nessa reação? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos pegar o ácido sulfúrico, então, aqui, ó. H2, vamos colocar normal, assim, para ganhar tempo. Nós temos que ficar diminuindo o tamanho aqui. H2SO4. Lembrando que nós temos aqui um ácido de... Nós temos aqui um ácido de arrênios, né? Um H2SO4, vamos colocar aqui em meio aquoso, ácido de arrênios.
Olha só, na presença do hidróxido de bário, na presença do BA, OH2, aí, ó, o hidróxido de bário, que também aqui, por ser uma base de arrênios, estamos trabalhando aqui com meio aquoso. Aí o que vai acontecer? Bom, nessa reação aqui, eu vou ter aqui a inversão, né? Eu vou ter a formação, tá, de um sal, que aqui é uma reação de oxirredução, desculpa, que é uma reação de neutralização. Eu vou ter aqui a formação de um sal. Quem que esse sal é? Vai ser o sulfato de bário, então vai ser o BaSO4, valência 2 e 2, sulfato de bário. E vou liberar aqui, ó, esse salzinho, tá? Um detalhe, esse sal, sulfato de bário, estou dando a reação aqui mais convencional, ele é sólido, tá? Como um sal branco. Ó, vai liberar água ao longo da reação aqui. Então, aqui você vai ter H2O. Zé, eu dei uma olhada aqui, etc, tal. Tem alguma variância aqui? Pode ter nitrogênio. Tem 4 aqui, tem 4 aqui, tem 2 aqui. Vamos jogar aqui 2 águas de cá, né? Isso. Joguei. Olha, balanceamento é pré-requisito para uma das matérias que vem logo depois de reação, viu? A gente vai começar com os cálculos químicos, a gente vai começar com os cálculos estequiométricos. Cálculos químicos e cálculos estequiométricos ainda é uma das matérias mais cobradas ainda em termos de estequiometria, sempre cai. Estequiometria, basicamente, você precisa disso aí, ó. Balanceamento, você colocar os índices, escrever a reação, balanceamento e fazer regra de 3. Então, basicamente, você vai trabalhar com regra de 3, tá? Então, você tem aí a produção de ambos. Agora, o que é interessante aqui para o Enem? Então, sulfato de bário é um sal branco insolúvel. Não esqueça disso, tá? O que é produzido aqui, ó, sulfato de bário é um sal branco e insolúvel. Não esqueçam desse sulfato de bário aqui. Estou passando para vocês as reações mais simples. Então tá aí. Bom, dessa forma nós temos então aí, ó, os tipos de... Deixa eu deixar aqui que vocês estão copiando, né? Tipos de reações, tá? Então, basicamente, são esses 4 tipos aí que nos interessa mais e nós vimos nessa aula. Então, a reação de análise ou decomposição, a reação de simples troca ou simples deslocamento, ou apenas deslocamento, reação de síntese ou adição, e, finalmente, a reação de dupla troca, que envolve aqui as reações que nós chamamos de reações de neutralização. Pois bem, aqui nós temos isso. Agora a gente vai dar uma passada na apostila antes de terminar a aula. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só salvar isso aqui primeiro, senão depois eu acabo esquecendo. E faço o que eu já cansei de fazer, perdi depois que estava salvo. Vou colocar aqui na pasta reações químicas, classificação das reações químicas. Beleza. Classificação das reações químicas. Agora, a gente vai sair daqui e dar uma olhadinha aqui no material do SAS dessa aula. Ô Zé, libera a gente mais cedo, por favor. É um pouco mais, mas toda aula você tem esse pedido de vocês aí de liberar mais cedo. Não, mas hoje é feriado, né? Hoje é um dia especial. Tá, eu vou só dar uma passadinha aqui, um dia especial, para nós ter dia especial, não. Agora, aliás, é melhor estar aqui do que estar naquele pessoal ignorante lá,
tudo na praia, que Deus que me perdoe, eu não sei, pô, eu sinceramente, eu não sei o que o brasileiro tem hora passa na cabeça, eu não sei. Eu tive um primo que eu falei para vocês, ficou 30 dias na UTI, acho que eu comentei com vocês no ano passado, né? Eu sei que 30 dias na UTI e com Covid lá em Poste Caldas, todos que estavam no setor onde eles estavam faleceram, só ele que, por milagre, porque ele tem 50 anos, já bastante gordo, bem obeso, e sobreviveu, entendeu? Coisa assim, inacreditável. Mas eu vou liberar vocês 10 minutos mais cedo hoje, pronto. 10 meio-dia eu libero. Só passando aqui, que o pessoal tudo acha que todo mundo é imortal, ninguém pega doença, depois fica tudo chorando lá, né? Que nem velório tem, né? Nem velório tem. Deus me livre, é muita ignorância para minha cabeça. Ignorância e falta de responsabilidade, tudo junto, né? Vamos lá então aqui, ó. Aqui ele vai falar sobre a questão das reações químicas. Ele já começa aqui com a... Por isso que é bom a gente dar uma calibrada, né? Olha, ele já começa aqui com a dupla troca, tá? Uma reação de neutralização, que a gente acabou de ver ali, uma das... E aqui você vê claramente, ó, você vê sempre nessas reações, ó, o H funde-se ao H e libera água no fim. Ensinei vocês desde o 9º ano isso. O cátion une-se ao ânion e forma o sal aqui, né? Que é o cloreto de cálcio. Ele vai dizer que a classificação, aí ele vem, na verdade ele vai passar aqui um sistema parecido, né? Vai falar sobre as reações aqui de análise ou decomposição, aquelas que nós vimos lá inicialmente. Ele dá o exemplo aqui do carbonato de cálcio, que é a base do calcário, que é utilizado para correção do solo, né? Da acidez do solo. Aqui você tem, então, aquecimento, símbolo de aquecimento, né? Aqui você tem a fotólise de rio, fotossíntese, tá? Liberação de luz. E aqui você tem aquilo que eu estava falando para vocês, né? O processo de eletrólise, que a gente vai ver, né? Corrente elétrica em meio aquoso, tá? Que pode estar em meio aquoso ou pode estar presente no sólido, tá? Passando através, então, de um sal aquecido. Isso aqui, aqui falando, já comentando, isso aqui é importante. Esse primeiro sistema aqui, ó, quando você tem a formação da calcificação, que é a decomposição pelo calor, a gente chama isso aqui de pirólise, tá? Aí, segundo sistema, fotólise de rio, eu acabei falando aqui na hora que eu vi os exemplos. E aqui você tem, então, a eletrólise, que é bastante fácil também. Aí, reação de síntese, né? Na verdade, é aquilo que nós vimos ali mesmo, né? No texto que eu passei para vocês. Talvez alguns exemplos aqui um pouquinho diferentes, tá? Mas é a mesma coisa. Reação de simples troca ou deslocamento. Então, você vê aí claramente aí o deslocamento de uma das substâncias e a liberação de outra, substância B. Aqui ele está usando essa reação. Inclusive, essa reação aqui na eletrólise vai ser bastante legal, a questão do sulfato de zinco na eletrólise, para a gente ver a questão do anodo, do catodo. Mas como eu falei muito com vocês sobre isso também no 2º ano, a gente vai recordar, vocês vão lembrar, tá? É mais a parte de pilhas que vocês não viram tanto, mas a parte de eletrólise vocês viram bastante. Aqui, mesma coisa. Aqui, quando você tem um elemento mais reativo do que o outro, então, no caso aqui, o cloro tem mais afinidade do que o bromo, então ele é mais reativo. Então, a tendência é você ter o deslocamento. Vamos ver se ele dá a tabelinha aqui de reatividade. Acho que eu pulei 2 páginas. E aqui você tem a última que a gente viu aqui, que é a reação de dupla troca, tá? Então, sempre você tem aqui, ó, cátio ligando-se a um ânion, nitrato de sódio, e aqui você vai ter aqui, ó, formando aqui o cloreto de prata, tá? Que é o cloreto de prata, que é um sólido, né? Aqui você tem o sal de cozinha, cloreto de sódio liberando água,
Então, basicamente, aquilo que a gente acabou de ver. Aí você tem essas classificações aqui que já é mais para encher linguiça, tá? Você sabe quem que é metal aqui e quem que não é metal. Então, você pode ter aqui, ó, metal deslocando metal. Pode ser metal alcalino terroso. Aí vai... esse aqui... Não precisa saber essa sequência, não, tá? A sequência mais importante para vocês saberem é a sequência da eletronegatividade, lá, Fonck, Blisk e pH. Agora, reatividades metais, não tem tanta necessidade. Tem que guardar isso? Não necessariamente. Muito raramente vão pedir para você saber essa sequência aí. E aqui vai, então, entrar nessa questão aqui, o zinco é um metal de transição externa, então ele termina no subnível F, né? Então ele é mais reativo do que o níquel, que também é de transição interna. Mas aí ele quer valorizar a teoria da reatividade que ele colocou em cima. É só você olhar na posição que eles ficam na tabela periódica, está mais do lado do frâncio, tem mais eletropositividade. Se tem mais eletropositividade, é mais reativo, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Está mais próximo ao frâncio do que o cobre. Então, nesse caso aqui, tem um detalhe interessante. Aqui, ó, não há reação. Nessa situação aqui, ó, cobre sólido com sulfato de zinco, tá? Não há reação, por causa da falta de reatividade. Mas ele entra nas coisas aqui meio já... Esse aqui, você fazer uma equação iônica simplificada, você vai cortar os elementos, aquilo que está entrando com aquilo que está saindo. Vai entrar nessa questão de reatividade e relatividade. Esse aqui não é o mesmo, não. E aqui entra nos exercícios que vocês tentam fazer. Isso aqui eu acho que vocês não vão ter nenhuma dificuldade para fazer esse tipo de exercício aqui, ó. Vamos fazer um exercício aqui, pelo menos. No dia a dia, é muito comum encontrar a matéria sofrendo uma série de transformações. Quando a transformação é muito brusca, de modo que modifica propriedades materiais a ponto de, no decorrer da transformação, surgirem novas substâncias, diz que ocorreu uma reação química. A reação cálcio mais ácido nítrico, formando nitrato de cálcio e hidrogênio, pode ser classificada quanto à relação entre o número de substâncias que reagem e o número de substâncias produzidas, como sendo, olha o que aconteceu aqui, ó, esse cálcio, ele ligou-se ao nitrato e liberou hidrogênio. Então, você teve uma troca simples aqui, ó. A gente acabou de ver lá nos exercícios. Então, você vem aqui e marca aí, ó, simples troca, tá? Tranquilo. Agora ele diz assim, ó, grande parte dos produtos químicos industriais com os quais tomamos contato diário tem um ácido sulfúrico envolvido, isso é verdade, né? É um dos ácidos inorgânicos aí de Lewis mais destacados, direta ou indiretamente, em sua fabricação. Detergentes, plásticos, tintas, corantes, fibras têxteis, fertilizantes, baterias de automóveis, etc. Trata-se do composto químico de maior importância para a indústria, podendo seu consumo anual ser usado como indicador do grau de desenvolvimento da indústria química no país. Violento, né? Então, aqui você tem, ó, o sulfeto de ferro 2, ou sulfeto ferroso, reagindo com oxigênio, aí vai liberar ferro mais dióxido de enxofre. Aí você tem, uma outra equação parcial, o dióxido de enxofre, reagindo com meio oxigênio, dando origem ao trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre reagindo com água, você vai ter a formação final aqui, ó, do ácido
sulfúrico. Então, finalmente, você tem a formação do ácido sulfúrico. Aí ele pergunta para você assim: apresente a alternativa que apresenta a classificação correta dessas reações. Bom, aqui liberou o ferro e o enxofre fundiu-se ao oxigênio. Eu tenho aqui, ó, reação de simples troca. Aqui eu tive a fusão do dióxido de enxofre com o oxigênio. Eu tive a formação, então, do trióxido de enxofre. Então, aqui eu tenho a reação que a gente chama de síntese, ou adição, tá? E aqui eu teve o trióxido de enxofre com mais água, formando, então, o ácido sulfúrico, idem. Então, eu tive aqui uma reação de síntese ou adição, beleza? Então, assim, muito fácil esse exercício, baseado naquele resuminho que nós fizemos lá. Não vão ter nenhuma dificuldade em fazer os exercícios. Muito bobinho. Isso aqui dá para os alunos lá do 9º ano, quando tiverem essa matéria, eles podem tranquilamente fazer esse exercício. Pessoal, beleza? Hoje está uma caça às bruxas danada. O Ivan mandando aqui no grupo do ensino médio, quantos alunos estão presentes, etc. tal, nas salas. Aqui, vocês estão com 27 alunos hoje, perguntando para todo mundo. Eu nem respondi, sabe? Eu dei aula no primeiro e no segundo, nem respondi. Embora eu não vi, assim, diferença significativa de alunos, não. Mas o pessoal hoje está caçando as bruxas. Anteciparam o feriado, né, na expectativa de que as aulas já estariam nesse estágio presenciais, mas quem que vai adivinhar isso, né? Fazer o quê? Foi uma tentativa. Pessoal, beleza, então? Vou interromper a gravação aqui e vou